se a cidade tem espaço limitado e o automóvel ocupa boa parte da área urbana, o que fazer? Ampliar ruas e estradas para acomodar os carros ou restringir o uso do transporte individual? Talvez a solução seja, de fato, desestimular até um certo nível o uso do automóvel. Como? Qualquer que seja a alternativa é uma medida impopular. Mas, curiosamente, algumas dessas medidas impopulares têm recebido suporte em outros lugares do mundo, uma vez conhecido o benefício. Essa é uma foto de antes e depois da implantação do tal do pedágio urbano em Estocolmo, né? A diferença é significativa. Isso, obviamente, era um impacto de um dia para o outro, mas o fato é que Londres também, que adotou o pedágio urbano há 10 anos, notou o mesmo efeito. E, curiosamente, os efeitos de Londres e Estocolmo foram o seguinte: em Londres, o prefeito se elegeu com a proposta de implantar um pedágio urbano, cobrança numa área central da cidade. E ele se reelegeu prometendo ampliar a área e aumentar o preço, o que ele fez ao ser reeleito. Ou seja, uma vez conhecidos os benefícios, parece que as pessoas apoiam. Em Estocolmo, mais dramático ainda, eles implantaram o sistema a um custo elevado, depois de 6 meses de operação, desligaram. Viraram a chave e fizeram um plebiscito. E qual foi o resultado do plebiscito? Liga o sistema outra vez. Então, ou seja, parece que uma vez conhecidos os benefícios, há suporte para isso. Isso quer dizer que nós devemos ter pedágio urbano nas nossas grandes e congestionadas cidades? Não necessariamente, mas quer dizer que a gente não pode evitar de estudar uma solução como essa, por mais dolorosa que ela seja. Para uma cidade como São Paulo, é um absurdo enfiar a cabeça embaixo da terra e fingir que essa é uma solução que não deve ser considerada, não quer dizer adotada. Pode ser que a nossa sociedade ache que nós preferimos viver com outras formas de restrição. Pode ser o próprio congestionamento que nós mesmos causamos, pode ser o rodízio, pode ser a redução de estacionamento, pode ser qualquer outra medida. Mas esta nós não estamos dispostos a pagar. Como é que o transporte coletivo pode ajudar, o transporte público coletivo pode ajudar a sair do congestionamento? Rapidamente, uma visão dessas principais tecnologias. Corredores de ônibus. Nós já estamos acostumados a ver em algumas grandes cidades brasileiras, operando com ônibus convencionais, operam na superfície, né? E eles têm, em geral, uma faixa própria segregada do restante do tráfego. O curioso que tem nessa foto é que essa seta vermelha indica a maior invenção dos transportes no último século. É a faixa para ultrapassagem no ponto de parada. Essa coisa extremamente simples e que requer um projeto de ponto de parada adequado, ela duplica a capacidade dos sistemas de ônibus. Aí estão características do Bus Rapid Transit, né? Primeiro, tudo tem que ser diferente. E, aliás, boa parte desses sistemas que recebem esse tratamento no mundo não são chamados de ônibus. Eles têm um nome: Transmilênio, Metrobus, Maxibus, Transmetro. Eles têm, em São Paulo, chama-se Expresso Tiradentes, né? Mas todos têm um nome que é para não chamar de ônibus por causa do preconceito com relação aos ônibus. Mas eles têm imagem diferenciada, operam com veículos de maior capacidade, articulado ou biarticulado. Tem central de operações, como o metrô tem, os trens têm, porque sistemas de ônibus não podem ter. Tem faixas dedicadas, naturalmente, para o tráfego exclusivo desses veículos, né? Sistema de informação usuário, embarque em nível e estações com pré-pagamento. Curitiba é reconhecida internacionalmente como a pioneira na criação e implantação desses sistemas, né? E, na verdade, por outro lado, Bogotá, com o sistema Transmilênio, inaugurado há cerca de 10 anos, o de Curitiba é de 1974, a primeira versão. E Bogotá, em 2002, né, levou isso ao extremo, ao implantar as faixas para ultrapassagem e incorporar essas diversas outras melhorias que eu mencionei no slide anterior aí, né? Então, esse tornou-se um sistema paradigmático e, hoje em dia, ele transporta capacidades, eu vou mostrar um gráfico próximo a capacidades de metrô. Tem BRT hoje em dia implantado nas cidades dos mais diversos países, né, dos Estados Unidos às cidades africanas. Joanesburgo, na Copa, foi projetado por brasileiros. E, diga-se de passagem, isto é uma área em que os brasileiros são os consultores internacionais. Aí são os tais veículos leves sobre trilhos, esse é em Houston, nos Estados Unidos, né? Mas é um bonde moderno que
tem veículos mais estreitos do que os ônibus, segregação também opera numa faixa segregada, operam sobre trilhos e, em geral, alimentados com energia elétrica, né? A dificuldade dos VLTs, eles são mais caros que os sistemas de ônibus que têm sido, os BRTs que têm sido propostos, né? E não há registro de operação de VLTs no mesmo nível de capacidade do que, por exemplo, o corredor que eu mostrei para Bogotá, chamado Transmilênio, baseado em operação de ônibus. Agora, o metrô que nós conhecemos, veículos longos, muitas portas para embarque e desembarque, para distribuir a demanda e fazer um embarque rápido, não fazer uma fila, e, em geral, subterrâneo, embora também alguns trechos em superfície ou elevados. O monotrilho, que também está sendo implantado em São Paulo e tem surgido, são sistemas implantados em poucos lugares no mundo, esse é em Sydney, na Austrália, obviamente opera em via exclusiva, em geral elevada, com diversas formas de propulsão, né? O problema dos monotrilhos é que é uma tecnologia ainda pouco implantada, pouco conhecida e que não tem implantações com os níveis de capacidade que estão sendo construídos em São Paulo. Aquilo vai ser uma experiência nova. E são sistemas mais caros em geral. Esse é um gráfico que compara aqui está o custo dos sistemas e a gente vê que os metrôs são coisas que variam na ordem de 100 a 200 milhões de dólares por quilômetro, mas tem capacidades que podem atingir aos 70 mil. Os corredores de ônibus são coisas muito mais baratas e que podem atingir capacidades, basta uma faixa exclusiva e uma operação adequada, para atingir capacidades que vão até a faixa dos 15 mil passageiros por hora por sentido. Enquanto um corredor do tipo BRT, como o que eu mostrei em Bogotá, ele já passou dos 40 mil hoje em dia. Claro, estão tão cheios quanto esse metrô dos 70 mil, mas eles custam muito menos. Historicamente, esses sistemas têm sido construídos na faixa até dos 10 a 15 milhões de dólares, mas alguns dos propostos mais recentemente têm atingido até 30 milhões de dólares. São Paulo precisa de muito metrô, outras cidades grandes brasileiras precisam também de muito metrô, como precisam de outras coisas. Perdão. O fato é que metrô custa caro, demora para implantar e as pessoas estão ali na plataforma como essas aqui, esperando alguma alternativa. Então, será que o metrô é a panaceia que resolverá todos os males? Não sei. Nós precisamos, na verdade, trabalhar com um leque de soluções. Na verdade, o metrô traz outros benefícios que não são computados. Se o metrô não existisse, a cidade seria mais congestionada, poluiria mais e haveria perda de produtividade, mais mortes por problemas decorrentes da poluição. Agora, isto é um ritmo de metrô. São como o metrô cresceu nas diversas cidades do mundo. Isso é Londres, começando há 150 anos atrás e atingindo o que é hoje em dia a mais elevada das redes. Ou era, porque se a gente pegar Xangai, a penúltima a começar ao lado de Seul, vejam que elas começam aqui, tanto Xangai como Seul, e Seul está aqui, Xangai está aqui, já passou Londres. Ou seja, é até possível fazer rápido. Então, isso é impressionante. E a gente tem que reconhecer o seguinte, uma cidade pequena como São Paulo, e simples como São Paulo, 1/3 dos deslocamentos urbanos são feitos integralmente, da origem ao destino a pé, sem contar que qualquer outro deslocamento, em geral, tem uma parcela sendo feita a pé. É muito importante cuidar dos deslocamentos a pé. Esse é um exemplo de prioridade aos pedestres, talvez o mais conhecido no mundo, né? Mas não passa de uma faixa de pedestres, como quase todas as nossas cidades têm, e que não têm sido respeitadas, e Brasília é um exemplo nesse sentido, por já há mais de uma década, certamente, ter as faixas de pedestres respeitadas. Nós temos simplesmente feito o que nós fizemos no último século, construímos e damos para o automóvel. Isso parece que chegou a um limite em que a gente já percebeu, né, que não vai ser possível prosseguir assim. Quando a Copa do Mundo foi anunciada no Brasil, junto com as com o estádio de futebol, foram anunciadas essas intervenções chamado de legado, o legado que fica para as populações locais. A Copa vai embora, mas o legado fica. E que legado seria esse? A infraestrutura urbana principalmente. Mas nós perdemos. Acho que esse bonde se perdeu. A Copa, ela foi distribuída em 3 grandes blocos. Um bloco de responsabilidade do governo federal, que são os aeroportos e são os portos. Um segundo bloco dos estados, que foram os estágios e os acessos para o estágio, de um modo geral. E um terceiro bloco
sobre a responsabilidade dos prefeitos, que é a mobilidade urbana. Dos 3 blocos, este último é o que menos andou. Não porque os prefeitos não quisessem, é o custo da desapropriação, é a dificuldade da desapropriação e é a resistência popular. Em algumas grandes cidades, o chamado legado da Copa é uma coisa curiosa. Digamos que em São Paulo, no estádio que tem 70 mil pessoas, e as pessoas precisam ir e voltar desse estádio. São 140 mil pessoas que farão deslocamentos naquele dia. Isso daí, São Paulo desloca diariamente por transporte público 100 Copas do Mundo. Ou seja, a pressão está definitivamente estabelecida. Eu não preciso de nenhuma Copa do Mundo para colocar mais pressão na necessidade de melhorar o transporte em São Paulo. Então a gente precisa olhar com uma certa atenção esse discurso todo do legado da Copa. Inclusive porque agora o que já não está comprometido não se tornará um legado. Veja em instantes. Será mesmo indispensável a cobrança de pedágio nas estradas? Quando você quer cobrar pedágio uma rodovia existente, o usuário diz, mas eu já paguei pela estrada, por que agora eu preciso pagar outra vez?